Bom dia, meus queridos amigos. Deixa eu arrumar aqui. Irmãos da fé, boa tarde, ou até mesmo boa noite. Depende da hora e o lugar em que você for ver e assistir esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Pessoal, fiz duas lives antes de ontem e ontem, né? E eu percebi que algumas pessoas chegaram agora no canal, não estão entendendo realmente o porquê de nós estarmos falando da CCB, né? Primeiro, eu congrego na CCB, tomo Santa Ceia na CCB, nunca deixei de tomar Santa Ceia, nem um ano. Mesmo eu congregando pouco, mas eu estou sempre tomando Santa Ceia, estou sempre em contato com os irmãos, sempre conversando com os irmãos, são os meus amigos da CCB. E eu nasci lá. Quando eu nasci, já meu bisavô, meu avô e meu pai serviam a Deus na CCB. Com o tempo, eu fui me envolvendo, principalmente aqui nos Estados Unidos, me batizei aqui, batizei com 22 anos, e eu sou uma pessoa muito assim, meus irmãos. Se eu vou fazer uma coisa, ou eu faço bem feito, ou eu não faço, eu prefiro não fazer. Então eu me envolvo, e eu me envolvi com a igreja, depois de alguns anos fui colocado como porteiro, na igreja de Peabody, ali no estado de Massachusetts, que hoje chama Denver, né, a igreja. E depois, quando me mudei de Boston para Utah, Salt Lake City, depois de um pouquinho menos de um ano, eu fui colocado para atender ali aquela igreja. Então eu me envolvi, comecei a entender como que funcionava a igreja, né? Primeiro, pela experiência que eu tive de infância. Toda a minha vida fui até os 14 anos, irmãos. Eu ia todos os dias, em todos os cultos com meus pais. Depois dos 14 que eu comecei a trabalhar, eu comecei a me afastar, eu conheci um pouco do mundo. Então, dos 14 aos 22, eu tive essa experiência com o mundo, que inclui televisão, toda a minha passagem por televisão, vivência em outros países, experiências espirituais com outras religiões, etc, 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 etc. Então as pessoas perguntam, eu tive um problema depois de alguns anos, depois de 4 anos de ministério, a qual eu não concordava e continuo não concordando com alguns temas que a congregação tinha. Claro que eu também não tinha a maturidade que eu tenho hoje, a forma de resolver esses problemas. Então fui retirado e comecei a criticar duramente a congregação, até que eu comecei a assistir esses críticos, entrei inclusive no canal de alguns, e percebi que eles estavam passando do limite entre a crítica e a destruição, a colocar traumas pessoais, aspirações pessoais que eles não tiveram na igreja, como combustível principal para atacar a instituição. E através do Espírito Santo comecei a enxergar isso e o Senhor mudou a minha visão através da instituição. Eu estava fora da congregação, eu fiquei fora da congregação, fiquei fora sim, eu sempre tomei Santa Ceia, mas eu congregava em outras igrejas, e eu fiquei fora assim da congregação, não querendo congregar, só na Santa Ceia, porque eu tenho amigos que me chamavam, mas eu fiquei assim, muito decepcionado com muitas coisas na congregação, muitas coisas, muitas. A congregação, se fosse ver pelo olho material, irmãos, eu nunca mais pisaria na congregação, com razão. Não foi ser tirado do ministério que a congregação prejudicou. Existem coisas mais sérias que eu nem quero falar aqui, que aconteceu comigo no passado. Simplesmente por defender o que era correto. Quando eu comecei a questionar alguns irmãos do ministério, minha vida começou a tornar um inferno. Então, quando eu saí da congregação, eu falei, eu não senti, por eu sempre, a congregação sempre ter feito parte da minha vida, eu achei que eu ia sentir mais, tipo, que eu ia ficar, né, os hinos, que eu ia ficar com saudade, e foi totalmente o contrário. Eu não sei se isso é um dom, ou se isso é uma maldição, mas quando eu me afasto de alguém, ou me afasto de alguma coisa, eu tenho o meu cérebro, ele praticamente desliga aquela pessoa, desliga aquela denominação e apaga com uma forma de defesa. Eu praticamente apago né, para não ficar remoendo. E foi isso que aconteceu quando eu estava na congregação, quando eu saí da congregação. Eu não queria mais saber.
eu estava feliz, fazendo os cultos em casa, congregava numa igreja, congregava em outra. Nessas igrejas eu era bem tratado, fui convidado em algumas até para predicar. Pastores me chamaram nos seus escritórios para conversar, para me oferecer algo, a qual eu falei, não, eu estou machucado, eu não sei se eu tenho condição de ensinar alguém estando eu machucado. Mas quando o Espírito Santo me mudou, né, aqui no Tennessee, eu já estava aqui, quando eu consegui perdoar as pessoas que tramaram contra mim. Tramaram mesmo, tanto é que nem estão mais no ministério, nem estão mais. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu saí de Utah para ficar longe da congregação. Já não estava congregando, mas eu senti que alguns irmãos me ligavam, irmão, como que se eu um dia fosse voltar, a esperança, a oração deles para que um dia fosse voltar de novo a atender Salt Lake City. E já tinha outros irmãos que o Senhor tinha preparado, homens de Deus. Então eu senti de por bem sair de lá, para acabar isso. Deixa as pessoas que estão lá trabalharem. Vim para o estado do Tennessee, comprei uma casa num leilão, eu ia para a Flórida, o Senhor mudou os caminhos, comprei uma casa num leilão, num lugar onde não tinha igreja no relatório. Até hoje essa igreja não está no relatório que eu congrego, vai entrar ano que vem, porque vai oficializar agora. Então, meus irmãos, eu estava fora, eu não queria mais saber de CCB, eu não queria mais saber de contato com irmãos da CCB. Por quê? Porque eu estava me mudando para um lugar novo, que eu não conheceria ninguém, então para mim a CCB estava eliminada da minha vida. A igreja mais próxima para mim aqui seria Atlanta, 4 horas, ou Memphis, 5 horas de distância. Então ninguém ia saber que eu estava aqui e estava o plano perfeito. Depois que eu comprei a casa, porque eu ia para a Flórida também, para um lugar bem longe da congregação. Eu queria mesmo me afastar. Até que um dia, depois de um ano que eu estou aqui no Tennessee, uma irmã me liga dizendo que tinha uma igreja perto de mim, irmãos. Para mim foi um baque, porque eu não queria saber. Mas, irmãos, ela falou com tanto carinho, eu falei, não, irmã, não quero saber de vocês. Se vocês quiserem servir a Deus, eu ajudo vocês. Mas com a placa da CCB, eu não quero mais, vocês são problemáticos, vocês são mal instruídos biblicamente, vocês têm o rei na barriga, vocês acham que vocês são o povo escolhido, fui falando tudo que eu falei na live ontem. Mas assim, depois que ela desligou, até falei com a minha esposa, vamos embora daqui, porque disse que tem uma igreja aqui perto, e a gente já saiu daqui para ficar longe de igreja, vamos manter o nosso plano original, que é a Flórida, mas a gente já comprou a casa, eu falei, a gente aluga e aluga lá. No mesmo dia que a irmã me ligou, acho que a irmã me ligou, eram 2 horas da tarde, falei com a minha esposa umas 4. Naquela mesma noite eu fui dormir e o Senhor me deu uma revelação. Estava eu e minha família saindo de casa com as malas e veio um furacão e fez a gente voltar para casa de novo. Eu entendi, irmãos, que tudo que tinha acontecido, eu ter ganhado o leilão da casa no Tennessee, eu estar exatamente naquele lugar onde eu estava iniciando uma igreja, era um plano de Deus. E eu não tenho como lutar contra Deus. Já sou extremamente experiente no Evangelho para não ser mais um Jonas. Então o que aconteceu? Fui lá visitar, porque eu entendi, irmãos, que tudo que tinha acontecido foi um plano de Deus para mim estar no Tennessee e estar congregado com aqueles irmãos. Cheguei lá, eram irmãos que eu conhecia desde Boston, que já conheço há 20 anos, e comecei, né, não vou direto não, mano, muito difícil. Congrego tipo de 3 em 3 meses praticamente. Lá é de 15 em 15 dias e eu vou muito pouco, até por causa do trabalho, a distância também, mas eu vou. Já depois que eu cheguei na igreja, que eu comecei a congregar, os irmãos já me chamaram para tomar Santa Ceia daquele ano. Eu não fiquei nem um ano sem tomar Santa Ceia, irmãos. Até na pandemia eu tomei Santa Ceia. Na congregação um ano e o outro ano, o único ano que não foi na congregação, porque não tinha, estava fechado pela pandemia, eu fiz em casa com a minha esposa. Eu gravei como prova, mas eu não publiquei nas redes sociais essa Santa Ceia. Então, meus queridos, foi um plano de Deus. Eu não queria mais voltar para a congregação. E até hoje eu reluto, porque eu sei que é um povo difícil. É um povo que acha que não tem que examinar as escrituras, que acha que a revelação vem toda do céu. Eu creio que a revelação vem do céu. Mas não creio que Deus ele fica como um empregado nosso. É que a revelação Deus já deu na escritura. E a interpretação daquilo ele dá diariamente, sim, pela palavra, atualizando. Então o que acontece? Eu não queria estar na congregação. Depois que aconteceu, eu abri um canal, né, para falar contra esses críticos odiosos, porque eles estavam levando as pessoas no calvinismo. Eu estudei sobre calvinismo, entendi o que era calvinismo, vi que o calvinismo era uma heresia satânica. Comecei a pregar contra o calvinismo, o canal começou a crescer,
exatamente na hora que precisava, que aconteceu todo aquele episódio lá dos 5 anciões dos Estados Unidos, a qual eles trancaram as redes sociais da congregação, trancaram totalmente. Começaram a lançar falsas acusações no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, dizendo que os irmãos estavam errados, que os irmãos estavam ficando caducos, e tantas outras histórias. E aí eu, como um canal falando da CCB, já na internet, eu resolvi fazer a coisa certa, e naquele momento era falar a verdade. Então você vai entendendo, se você começar a enxergar o que eu estou falando, você vai entendendo que Deus foi fazendo tudo certinho. Foi colocando na hora certa. O canal abriu, depois de 8 meses começou o negócio nos Estados Unidos, o canal já estava grande, já estava com 3 mil. Depois disso ele explodiu, não parou mais de explodir. Agora acontece isso no Braz, estamos aqui de novo. Porque a congregação não tem uma forma de comunicação rápida com a Irmandade. Então eu não queria mesmo. Não queria porque eu sei que o povo da congregação é problemático. Eu conheço vocês desde que nasci. Eu sei que vocês são problemáticos. Só, irmãos, que eu também estou vendo uma mudança muito grande na congregação. Os irmãos se esforçando para mudar. Aqui nos Estados Unidos já mudou muito, irmãos, depois que aconteceu aquele negócio dos 5. Os irmãos já estão estudando a Bíblia, escondido, assim, em grupos, né, de WhatsApp, já estão estudando a Bíblia. Irmãos que há um ano atrás, se falasse para ele isso, ele te crucificava. Então está mudando, e eu estou vendo um esforço dos irmãos de mudar. Eu não posso criticar alguém que está tentando mudar, mas eu tenho que ajudar. Então é esse o intuito do meu canal. É por isso que eu falo da congregação aqui. Por isso que eu venho ajudar. E para mim o que eu estou fazendo, irmãos, é ajudando com a crítica construtiva, sempre seguida de uma solução. Irmãos, eu estou dando o caminho das pedras para vocês. Não é porque eu sou mais inteligente, não é porque eu sou melhor, não. É porque eu estou sentindo de Deus de fazer isso. Então o meu canal ele não tem nenhum intuito. Eu nunca pensei que eu ia ser um youtuber. Inclusive até tenho ojeriza essa palavra youtuber, influencer. Entendeu? Não sei se vou ficar provisório. Os cultos sempre vou fazer, irmãos. Independente se eu estiver fazendo em casa, que é não denominacional, se eu estiver na congregação, no ministério, ou em qualquer outra igreja pastoreando, ou abrir uma igreja no futuro, não sei o que Deus reserva. Eu vou continuar fazendo o culto online de domingo. Por quê? Porque esse culto atinge uma proporção grande. A proporção que são de 13 a 15 mil pessoas que ouvem. E muitas delas não conhecem o evangelho. De diversas denominações, pastores, teólogos assistem. Já formou, irmãos, através desse culto, que já vai completar de 4 a 5 anos, já saíram pastores, irmãos. Pessoas que começaram a assistir o culto e hoje são pastores de denominações. Mais do que um. Toda a honra e toda a glória seja dada através de Deus. Para Deus. Tudo é para Ele. Nada é por nós. Como Paulo falou, sede meu seguidor como sou de Cristo. Então, quando eu fui lá, irmãos, em Boston, que eu fui convidado, eu não iria naquele culto. Né? Aquele culto que eu divulguei no meu canal. Falei, irmão, vocês têm que ir. E lotou, irmãos, lotou. Mais de 3 mil irmãos. Foi o maior evento histórico dos Estados Unidos, até hoje. Talvez a gente nunca vai ultrapassar aquele. Foi um momento histórico. Esse ano é um ano histórico, tanto para a CCUS como para a CCB. Olha o tanto de mudança que houve na CCB nesse ano. Os irmãos entenderam por quê. Não é porque eu sou melhor, que eu fiz a revolução. Não, irmãos, tem um monte de crítico aí falando, mas falando com ódio. Quando você fala com ódio, a pessoa não absorve, ela tranca o coração. Como o Paulo falou, que a palavra mal colocada, ela suscita guerra. Então, irmãos, eles começaram a entender, não é porque eu sou melhor do que os outros que estão aí críticos. É porque eu falei de uma forma com amor. Eles entenderam que eu estava falando de forma construtiva e não destrutiva. Mas para fazer desse jeito, irmão, você tem que vencer o rancor. Você tem que vencer as coisas que te fizeram. Porque para mim, irmãos, era muito mais cômodo eu nunca mais falar de congregação. Eu não preciso eu parar com esse canal e ficar na minha casa, com a minha família. Somos felizes, temos uma boa vida. Eu não preciso entrar nesse tipo de contenda de encrenca e sofrer ataques e ataques que sofro. Mas eu não consigo me calar, irmãos, diante de coisa errada. A congregação tem coisa errada? Tem. Mas o que muitas pessoas estão fazendo na internet é pior do que os irmãos da congregação. Eles estão atacando sem provas. Eles estão amplificando os escândalos. E isso não vai ter perdão perante Deus. Não é eu que falo, é a Bíblia. Então esse é o único motivo que eu estou aqui. Eu preciso da ajuda de vocês, dos irmãos da congregação. Eu preciso que vocês compartilhem os vídeos, que vocês dêem um like, ativem o sininho, né? Porque se eu sentir que eu estou falando e ninguém está ouvindo, para que eu vou continuar falando?
Então é importante, irmãos, é importante. O ministério está nos ouvindo, está mudando. Louvado seja Deus. E eu não vou criticar quem está se esforçando para melhorar. Não vou. Não vou, irmãos. Agora, quando eu ver que é balela, que não dá mais, eu sou o primeiro a vir aqui falar para vocês, olha, irmãos, felizmente a congregação não tem mais jeito, eu estou saindo, vou seguir meu caminho no evangelho, vou para outra denominação, vou abrir uma igreja, convites não me faltam, irmãos. Estou falando isso para vocês de sinceridade, convites não, ainda mais agora que eu estou muito popular na internet, no Facebook principalmente, nos cultos. Então, meus irmãos, não é por dinheiro, não é por fama, tudo isso, irmãos, o Senhor já preparou na minha vida, de uma forma modesta. Eu já sou conhecido em vários lugares. O dia que eu fui lá em Lô, irmãos, fotos e fotos, irmãos, pararam para tirar foto. Eu estava dentro do carro comendo com um amigo, uma irmã passou, me viu, pediu para tirar uma foto com ela, parei gentilmente de comer, fui, tirei uma foto. Entendeu? Então, tipo, já fui famoso no mundo, já trabalhei em grupos famosos, já fiz show, irmãos, no mundo de cantor para mais de 30 mil pessoas. Irmãos, nada disso alterou o que eu sou, aquilo que Deus colocou dentro de mim. Nada disso me seduziu. Como também não me seduz, irmãos. O canal do YouTube também não me seduz. Irmãos importantes do ministério me mandar mensagem, me ligar, não, nada disso me seduz, irmãos. A única coisa que me seduz é fazer a coisa certa. Procurar fazer o certo. Se eu vou continuar dessa forma, eu não sei, Deus o sabe. Eu não sou perfeito, irmãos. Tenho mais defeito que muitos de vocês. Mas eu sou sincero nas minhas atitudes. Quando eu falar aqui, vocês podem acreditar que eu estou falando com sinceridade. Porque essa é a minha essência, eu não consigo ser diferente. Eu não consigo, eu já tentei. Eu já tentei parar de servir a Deus, irmãos. Quando aconteceu aquilo comigo na congregação, eu não consigo. Não existe outro caminho na minha vida. O Tiago nasceu para fazer isso, nasceu para servir a Deus. Eu não consigo. Eu tentei deixar de servir a Deus, irmãos. Teve um dia que um irmão me ligou, falou que Deus queria falar comigo e eu não queria ouvir. Deus mandou ele me ligar para falar, porque Deus queria falar comigo e eu falava, não quero conversa. Porque eu estava magoado, eu estava ferido. E isso é um relacionamento saudável, um relacionamento que você questiona Deus de uma forma de pai para filho. Jó fez isso. Todos os grandes homens do passado fez isso. Jesus fez isso na cruz. Pai, por que me abandonas? Um relacionamento saudável, irmão, muitas das vezes há questionamentos porque nós não entendemos. Hoje eu entendo o que o Senhor fez na minha vida. Hoje eu entendo que toda essa dor, que toda essa mágoa me modelou. E eu consegui superar ela. Eu, irmãos, Tiago Panzarini, já tive vários debates espirituais com espíritos malignos, das trevas, demônios. Confrontos, tanto físico como confronto intelectual, irmãos. Um dia eu vou contar para vocês testemunhos, são coisas, irmãos, que é absurda, mas eu vivi, eu passei. Não estou falando coisa dos outros. Ainda não posso contar, irmãos, porque não sei se alguns vão estar preparados. Mas o maior, irmãos, arma que Satanás tem sobre o homem, eu posso falar porque eu passei por tudo, é o ego, é a mágoa. Irmãos, ele muda a nossa forma de entender, ele muda a nossa forma de pensar, ele muda a nossa forma de enxergar. O ego e a mágoa é a força mais poderosa que o adversário usa contra o homem. Eu posso falar, porque ele já me confrontou fisicamente, ele já me confrontou mentalmente. Graças a Deus, por Jesus Cristo, eu saí vencedor de todas. Mas essa, irmãos, da mágoa, do rancor e do ego, ele quase me destruiu. Quase, irmãos. Quase. Se o Espírito Santo não tivesse intercedido, eu não teria mais volta. Como eu vejo muitos na internet que estão com esse espírito, tento alertá-los. E sei, irmãos, que gente ferida fere. Ninguém consegue ficar perto. Porque qualquer coisa que a pessoa fala, ela entra no tema da sua mágoa, da congregação, e começa a falar mal. Tá falando de um assunto, eu fazia isso, irmão. Eu sei exatamente o que passa na tua cabeça, crítico destrutivo. Porque eu fiz isso. Eu só não vim pro YouTube, porque eu fazia as críticas lá no Facebook. E não apaguei nenhuma. Para que vocês vejam que quem me mudou foi o Espírito Santo, não foi eu mesmo. Porque é impossível um homem sair daquele extremo e vir para esse agora. Eu estou, irmãos, ajudando a denominação que mais me maltratou na terra. Tá? Eu estou, vou repetir para vocês, ajudando
a denominação que mais me maltratou na terra. Nenhuma denominação, nem religiosa, nem secular, nada, nenhum clube, nada me maltratou mais do que a CCUS. E eu ajudei ela quando ela precisou e estou ajudando a congregação quando ela está precisando. Eu estou ajudando aquele que me feriu, eu estou dando a outra face para ele. E ele continua me ferindo. E eu continuo dando a face. E não tem outro caminho para você ser cristão. Ou você é dessa forma, ou você não é. Então, irmãos, estou fazendo esse desabafo para vocês, devido a alguns comentários que eu recebi, né? Que esses comentários negativos, na verdade, eles me fortalecem a continuar com o canal. Por quê? Porque eu vejo que tem muita gente doente, irmãos. E tem muita gente que, através do nosso canal, tem se libertado. Inclusive o Ministério da CCUS e da CCB. Quando tiver essas pessoas, irmãos, eu não vou parar. E eu também acho que essas pessoas também nunca vão acabar. Então a gente fica nesse ciclo. Eu preso a vocês, vocês presos a mim. E junto, nós todos somos prisioneiros de Cristo. Né? Prisioneiros nesse corpo e libertos no final. Então eu fico muito feliz de ter vocês aqui, agradeço. Eu já nem sei quantos inscritos que eu tenho. Já nem sei, eu nem conto. Acho que já está lá para... Passou de 17 mil. Vou continuar ajudando todos aqueles que vierem me buscar por um bom intuito. Seja a igreja que for, irmãos. Eu não vou virar as costas. Tá bom? Mas eu amo a congregação cristã. Eu amo, irmãos. Infelizmente. Tentei sair dela, fiquei fora dela, mas não tem jeito, irmãos. É ali foi onde eu nasci, foi onde eu aprendi. Não tem jeito. E não é porque eu amo ela que eu não vejo os defeitos. Eu vejo, mas eu vejo as qualidades. E, na minha opinião, reforço e refuto. Não há nenhuma igreja na Terra parecida com a congregação. Agora, a congregação, indo mais para as Escrituras, irmão, ninguém mais segura ela. Então, venho aqui fazer esse relato para vocês. Esse vídeo era para ser curtinho, era um vídeo de 10 minutos. Nem tinha muita intenção de fazer, mas o Senhor tocou muito forte no meu coração para fazer. Não busque o lugar perfeito. Procure você melhorar o lugar que você está. Lute para melhorar. Não canse. Incansável e incessavelmente. Seja você aquele que vai mudar o ambiente para melhor. E não aquele que vai mudar para pior. E não aquele que quer destruir. E não aquele que fica fazendo fofoca. Esse é o caminho, CCB. Esse é o caminho, ministério. Eu sei porque já passei por ele. A todos vocês que vão ver e ouvir esse vídeo, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Um grande abraço. Tchau, tchau.